Olá, amigos do Bicast. Hoje estamos iniciando aqui mais um programa de entrevistas e hoje estamos recebendo aqui o Leonardo Omori, ele que é advogado aqui no município de Ubiratã e também, como não, podemos citar ele como filho do ex-prefeito Baco de Ubiratã. Seja muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer em tê-lo aqui conosco nesse dia. Muito obrigado, Orlando. O prazer é todo meu, de estar tendo essa possibilidade de participar hoje desse local democrático que podemos chamar aqui, é o Bicast Podcast. Então eu que agradeço o convite e, em especial também, um abraço a todos os telespectadores aqui presentes. Bom, recentemente nós tivemos um conteúdo aqui no nosso podcast, né, Leonardo? Em relação ao que foi citado o seu nome, né? E como todos sabem, nós somos um podcast, um meio de comunicação apartidário, que nós não escolhemos aqui partidos políticos para falar aqui ao nosso município. Todos podem falar, todos temos voz, presidentes de bairro, vereadores, prefeitos, deputados, todos recebemos aqui, independente do partido político. E como não, você foi citado em uma das declarações e hoje você está aqui para esclarecer também um pouco mais sobre esse assunto, né, Leonardo? Pode ficar à vontade se você quiser abordar o assunto que você foi citado com ofensas, né, à primeira-dama do município e vereadora Luciane D'Alessio. Hoje eu não entendo assim como ofensa, né? Eu prefiro dizer assim opiniões políticas, né? Teve assim algo que se iniciou ali através da aprovação ou reprovação das contas do meu pai do ano de 2013 e, claro, com um pouco ali no calor do momento, né? A gente acabou falando algumas coisas, mas para mim nada que ultrapassou a mera opinião política, totalmente diferente do que ela quis alegar e quer fazer as pessoas acreditar que é uma política, violência política de gênero. Certo. Isso com certeza não ocorreu. É o que ela quer fazer a gente acreditar, quer fazer inclusive o judiciário acreditar. Porque em nenhum momento eu me referi à vereadora Luciane pelo fato dela ser mulher. Eu fiz uma crítica, sim, talvez um pouco excessiva, mas foi uma crítica em relação ao trabalho dela, que inclusive até hoje eu criticaria. Eu não concordo com o trabalho dela e não concordo com o trabalho de muitos vereadores ali. Claro. Foi mencionado que houve também uma queixa-crime nesse sentido, Leonardo. Você como advogado, você também entende das leis, né, vigentes em relação a assuntos eleitorais, né? Se você quiser abordar também sobre esse assunto, se procede essa queixa-crime, você pode ficar à vontade. Sim, ela está tentando, na verdade, por várias vias. O que eu chamo que ela está tentando fazer é de apenas tentar denegrir minha imagem, da minha família. É uma perseguição política que não é surpresa para muitas pessoas. Advindo ali da Luciane, até mesmo do esposo dela, a sua forma de se manifestar quando eles estão no poder. Então, eu acredito muito numa perseguição política. E era um fato que talvez não precisaria do judiciário para se resolver. Entendo. Imagina, por exemplo, como eu citei na minha defesa dessa queixa-crime, imagina se Lula, Bolsonaro, levasse tudo quanto é crítica ao judiciário. O judiciário hoje só estaria para resolver os problemas deles. Imagina quantas críticas tiveram em redes sociais. E outra coisa que eu quero falar, eu fiz crítica sim, várias pessoas fizeram. Por que só contra mim a queixa-crime? Por que só contra mim essa perseguição? Será porque o meu pai talvez é um futuro candidato a prefeito? Eu não consigo entender isso. Você acha que, de certa maneira, há uma perseguição séria política? De certa forma, você é uma pessoa muito ligada, né, ao ex-prefeito Baco, como não sendo filho, e, de repente, seria algo de tentar intervir aí nesse sentido? Com certeza. As críticas à minha pessoa especificamente por eu ser filho do ex-prefeito Baco, que é também um futuro ou provável candidato a prefeito, a disputa do cargo de prefeito em Ubiratã. Agora, eu penso da seguinte forma também quanto a isso. Os vereadores, assim como o prefeito, eles são gestores da coisa pública. O que eles tutelam? Eles tutelam interesses coletivos. Então, se eles não aceitam opiniões, né, do cargo que ocupam, para mim tinha que renunciar ao cargo. Para que está ali no cargo se não vai aceitar opiniões? Então, a questão dela não é opinião política minha ou crítica da minha pessoa. A questão deles é perseguição, porque diversas pessoas criticaram e eles só estão tentando algo contra mim para denegrir a minha imagem e indiretamente denegrir a imagem do meu pai também. Entendo, Leonardo. Na realidade, assim, então, no caso, foram críticas ao trabalho, à pessoa pública e não à pessoa como pessoa física, né, Leonardo? Sim, na verdade eu fiz algumas críticas ali que dava a entender que foram pro lado pessoal dela, em relação à voz dela, a eu achar ela arrogante ou não.
Mas foram opiniões minhas. Agora, foi pro lado pessoal? Pode até ter sido, mas querer ser atribuído pelo fato dela ser mulher, não. Por exemplo, ela cita que eu chamei ela de vereadorazinha. Tudo bem, para mim é uma palavra em diminutivo, um vereadorzinho. Tipo, fala assim, ô seu vereadorzinho. Tipo, vereador que tá fazendo um mandato ruim, entendeu? Certo. Então, posso criticar se eu falar, seu vereadorzinho. Seria política de gênero contra o homem, um vereador homem? Não. Ela quer tentar atribuir a mim um fato que não existe. Entendo. Que eu jamais falaria, já pode procurar aí nos meus atos passados, que não tem nada envolvendo a mulher. Crítica à mulher pelo fato de ser mulher ou de raça, qualquer coisa desse sentido. Legal, Leonardo. É importante nós ouvirmos os dois lados, né? Até porque foi citado que ela estava aguardando um pedido de desculpas para que essa situação se resolvesse. E daí, como nós mencionamos ali na nossa matéria, né? Como ela não teve, né? Ela mencionou que não teve esse pedido de desculpas, ela decidiu prosseguir ali com a queixa-crime. Foi mais ou menos nesse sentido, Leonardo? Não, em nenhum momento jamais foi cogitado eu pedir desculpa para ela. E com certeza ela também não estava esperando isso. Com certeza. Esperei até o último dia para fazer a queixa-crime. Mentira. Mentira. Sim. Demagogia, sarcasmo isso aí. Ela já ia fazer essa queixa-crime. Entendo. Ela podia ter as dúvidas dela. Só que esperando retratação minha, jamais. Isso é coisa da cabeça dela, quer fazer o judiciário e as demais pessoas acreditarem que eu cometi contra ela uma violência política de gênero, que não aconteceu. Perfeito. E esse processo está em andamento aí, Leonardo? Tá em andamento. Eu me manifestei, acho que semana passada, fiz a minha defesa. Inclusive, ela falou da minha defesa lá quando você entrevistou ela, que eu citei lá umas palavras, que ela carece de discernimento interpretativo. Por quê? Para ela achar que eu cometi uma violência política de gênero, para mim é isso. Carece de discernimento interpretativo. Para mim é isso. E político também. Então, para finalizar, se você quiser citar mais algumas interpretações suas em relação a esse assunto, daí a gente pode prosseguir para outro. Não, fazer algumas ponderações aqui, deixar claro para o ouvinte, telespectador, que em nenhum momento não pratiquei, não pratico e não praticarei qualquer violência de gênero atribuída à mulher. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe. Então, assim, nós sabemos da importância, eu pelo menos sei da importância das mulheres em minha vida. Claro. E jamais a criticaria pelo fato de ser mulher. Ótimo então, Leonardo. Podemos prosseguir aqui. Dentro desses quesitos, né, de leis e de direitos, houve também, né, uma ação contra, que você gostaria de mencionar, o Marcelo Fernandes. Não sei se você está também participando dessa ação, do prefeito contra o Marcelo, mais conhecido como Belo, né, Leonardo? E você está muito envolvido aí nas questões de leis e processos, entre outros. Poderia também citar esse assunto, como que está as tratativas desse assunto atualmente? Eu tenho conhecimento, sim, não sou eu quem estou atuando diretamente neste caso, né? O advogado habilitado ali, eu não tenho certeza quem é, mas eu sei, sim, que teve uma ação idêntica do Fábio, por uma postagem do Belo em rede social. Foi no sentido político, Leonardo? Foi, eu acho que na época da Covid, mas aí tinha algumas palavras lá que cabe ao judiciário analisar, e analisou. Em primeira instância, o Fábio saiu vencedor, o Belo recorreu e saiu vencedor, e o Fábio, inclusive, foi condenado a pagar a sucumbência. Agora parece que estão entrando com recurso de novo para tentar reverter a situação. Mas, a princípio, da mesma situação. O que eu tiro com isso? Qual lição eu tiro disso? Ninguém pode falar nada deles. Ninguém pode falar nada deles. Entendo. O Belo falou, entraram com ação contra o Belo. Eu falei, entraram com ação contra... Até quando isso aí? As pessoas são figuras públicas. Elas estão sujeitas a críticas, algumas mais rigorosas, outras menos, mas eles estão sujeitos. Agora, tudo levar ao judiciário? O que o cidadão vai fazer? O cidadão que paga imposto, o cidadão que paga o salário deles, não pode criticar? Não pode querer saber o que está sendo feito com o dinheiro público? Claro. Ou não pode criticar uma atuação dele caso o cidadão não concorde? Essa é a mania deles. Eles são perseguidores, politicamente falando. Perfeito, muito bem explicado esses assuntos, Leonardo. Como você sempre está envolvido nesses assuntos, né? Você mais do que ninguém sabe também das leis que podem se adequar ao âmbito eleitoral, ao âmbito político, e está aqui esclarecendo essas situações. Também podemos citar, Leonardo, algo que vem a um longo prazo, né? Vem se falando, muito se fala, mas pouco se sabe, em relação às contas que foram reprovadas ali
do ex-prefeito Baco na Câmara Municipal. Se você quiser abordar um pouco esse assunto, porque é muito importante a população saber, no âmbito verdadeiro, o que realmente acontece, né, nesse sentido. Porque mais do que nunca o Baco também está em pauta, né, no momento, se ele vai sair, a gente pode citar isso aí depois, como um candidato ou não, né? Então muito se fala e pouco se sabe. Se você quiser abordar esse assunto para nós, seria muito importante. Com certeza, eu gostaria de falar assim sobre esse assunto, que a partir desse assunto aí que deu todo esse retrospecto aí, principalmente entre a minha pessoa e a pessoa da Luciane. A Luciane, como alguns vereadores ali sabem, eu acho que todos sabem, ex-vereadores sabem, que teve várias contas do Fábio da Leste aprovadas com ressalvas, várias. Certo. E assim como chegou no Fábio, para dar a sua opinião sobre as contas, chegou no meu pai na época. Tinha vereadores, sim, que hoje estão com eles, queriam reprovar. Queriam reprovar as contas de todo jeito. Certo. Porque nesse momento, se reprova a conta, em tese, supostamente torna o candidato, se ele for querer ser candidato, inelegível. Certo. Né? Então, o Fábio, a mando do Fábio, melhor dizendo, 7 vereadores votaram pela reprovação. Certo. Talvez com medo da disputa política justa entre o Fábio e o meu pai, fizeram isso, mas foi uma votação totalmente política e suja, ao meu ver. Certo. Suja. Certo. Porque eles sabem realmente ali que teve o parecer do Tribunal de Contas favorável e depois eles se utilizaram de uma manifestação do Ministério Público anterior a outra manifestação do Ministério Público que depois concordou com o Tribunal de Contas. Entendo. Que deveria ser aprovados a conta com ressalva. Entendo. Só que não, eles pegaram uma manifestação lá de trás e votaram pela reprovação, se basearam naquilo. Mentira! Eles votaram a mando do prefeito de Ubiratã. Como exatamente se trata essa ressalva, Leonardo, para a gente poder entender e para aqueles que vão nos assistir poder entender esse tipo de ressalva que foi feita nas contas do ex-prefeito Baco? Então, exatamente sobre o que se trata a ressalva, eu não saberia dizer certamente. Certo. Mas as contas, assim, elas são aprovadas, e a maioria, desde lá, se você buscar da época do Fábio, se você buscar todas as contas, elas vão estar aprovadas com ressalva. Certo. Ressalva-se no direito de repente, haver alguma irregularidade, entendeu? Mas não que, assim, ela está certa, mas tem algo errado e eu vou aprovar com ressalva. Não, as contas estavam todas tranquilas. A ressalva é para dar esse direito de lá na frente, de repente, eles procurarem algo que realmente estava errado. Numa matéria que eu fiz, né? Não sei se você chegou a acompanhar ela, foi mencionado que foi causado um dano ao erário. Você acha que tem sentido esse tipo de argumento? Não tem. Tipo, se houve dano ao erário, que fosse restabelecido esse dano, porque os vereadores então falam assim, já que foi dano ao erário, se o Baco, por exemplo, teve um que citou assim, se o Baco pagar, tá tudo ok. E quem disse que chega pro Baco pagar? Está entendendo? Eu, ao meu ver, não teve dano a horário nenhum. Foi apenas uma antecipação salvo engano, do 13º para os funcionários públicos, que beneficiou os funcionários públicos, inclusive um vereador da época. O Edmundo se beneficiou também desse dinheiro recebido, dessa antecipação de dinheiro recebido. Aí, sarcasticamente ou ironicamente, votou contra, reprovou, por um dinheiro que ele recebeu lá atrás. Entendi. Perfeito, então. Você acha, então, que muitas pessoas, Leonardo, mencionam, né, já que a gente está abordando vários assuntos polêmicos e você, né, até comentou, vim aqui para falar mesmo, não tem essa não. Mas o meu pai ponderou eu aqui. E muitas pessoas falam, olha, em assuntos polêmicos vai ser sempre 7-2 as votações na Câmara Municipal, né? Então, a gente traz questões do povo para as pessoas que representam o povo, sendo você, sendo outros vereadores que também vêm aqui. E eu pergunto, né, como você acha essa situação política na Câmara, né? O trabalho realmente dos vereadores, são mais políticos ou são mesmo trabalho voltado ao povo? Com certeza não é voltado ao povo. Com certeza é um trabalho político. Inclusive as votações deles, as atuações deles são meramente políticas. Certo. Porque hoje eles não têm vontade própria na Câmara. Eu digo de 7 vereadores, com exceção da tia Maria e do Rafael Leandro. Eles não têm vontade própria, eles só fazem o que o prefeito manda. A tia Maria e o Rafael, sim, eles pleiteiam em favor do povo. Certo. Eles brigam pelo direito do povo. E muitas vezes o que eles colocam em pauta para ser nunca é aprovado. Por quê? Porque o Rafael e a tia Maria, que supostamente
é do lado do adversário político do prefeito. Certo. Então, assim, eles estão ali para mim de fantoches. São fantoches e estão ali, não estão nem estando vereador. Tá vereador ali só de presença e corpo. Porque eles não têm vontade própria. Eles não conseguem caminhar com as próprias pernas ali. Ali, é claro, a população de Ubiratã sabe que eles só fazem o que o prefeito manda. E pronto. Não fazem nada que o prefeito caso discorde. Interessante esses argumentos, Leonardo, porque são muitas votações polêmicas, né? E, como não, o povo é representado pelos 9, né? E se eles votarem politicamente, quem perde nesse sentido seria o povo, né, Leonardo? Com certeza, porque a votação deles tem que fazer bem para eles ou para quem eles, sabe, estão juntos, representam. Mas eles não pensam no interesse coletivo, coletividade mesmo. Eles governam para um grupo de pessoas, que é assim, inclusive, que eles pretendem ir na próxima eleição. Certo. Com esse grupo de pessoas, para eles e por eles. Somente isso. Agora que vai pensar no cidadão que necessita, todos os cidadãos aqui do Ubiratã, não. Eles não fazem isso. É meramente a mando do Fábio, realmente. Se tratando politicamente em relação aos vereadores, seria importante dizer que muitos vereadores às vezes estão de um lado político e às vezes estão de outro. Se houvesse essa movimentação política dos vereadores e o Baco entrasse, de repente, para disputa de prefeito, ele aceitaria algum desses 7 vereadores apoiando a sua candidatura? Hoje, realmente, eu não vejo isso. Não vejo isso, mas politicamente, assim, na verdade, eu tenho a minha opinião, mas ali nós temos o meu pai, nós temos um grupo formado por trás de tudo isso daí. Então, eu particularmente não vejo essa possibilidade. Mas eu não sei, assim, porque ultimamente eu não estou ativamente assim na política, tenho cuidado um pouco mais da minha profissão. Sim. Então, vai depender do grupo, vai depender do meu pai também, né? Porque teve muitas coisas aí que aconteceram, com um vereador em especial, né? Posso até citar o próprio Geinho, que eu volto a falar da ação de prestação de contas ali. Há poucos dias ele esteve aqui, nós mencionamos, né? Fala, você foi eleito pelo lado do Baco. A política acaba quando terminou as votações, daí a gente vê o que é necessário para o povo, assim, nesse sentido. A política acaba, o caráter permanece, né? Porque ele foi uma pessoa que esteve em casa, salvo engano, 1 ou 2 dias antes da votação, da aprovação de contas. E ele jurou para o meu pai que não ia votar pela reprovação, inclusive falando mal do atual prefeito. Olha tá? só. E hoje ele está ali, nós sabemos por quê. Há uma troca ali de ajuda, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que eu falo aqui, política acaba, sim, pessoas mudam de lado, mas o caráter, para mim, o Geinho, por exemplo, para mim, eu acho ele um traidor. Ele é uma pessoa que estava em casa, que ia no gabinete do meu pai, chamava meu pai de tio, dava beijo no rosto do meu pai, dos meus irmãos, inclusive meu, e chamava meu pai até hoje de tio. Então, qual intimidade é essa? O tio é tio só ali, politicamente não? Sabemos que não, numa cidade pequena não tem como ser assim. As coisas aqui às vezes se misturam sim. Importante dizer esses bastidores que ninguém conhece, né, Leonardo? A política, ela envolve muito mais do que aquilo que o povo vê, né, Leonardo? Com certeza, com certeza. O caráter é o que faz o homem, né? Agora, politicamente, a gente sabe, como eu já disse, pessoas vão, pessoas vêm, né? Às vezes não comunga mais da mesma ideia. Isso é normal. Eu tenho amigos assim, entendeu? E um assunto assim que eu não iria falar, eu tinha até comentado com você, mas em relação ao rompimento do meu pai e do Fábio, muitas pessoas têm dúvida do que aconteceu. E só nós sabemos ali o que realmente aconteceu, porque eu convivi com o Fábio muitos anos. Eu ia na casa dele, eles iam na minha casa, fazíamos jantares, festa. E após o meu pai entrar para prefeito, o Fábio esteve lá no gabinete do meu pai. E eu lembro do meu pai chegando em casa triste esse dia. E chegou e falou, Fábio foi lá, aconteceu isso e aquilo. E aí nós não nos entendemos. O Fábio falou que ia ser candidato na próxima eleição. Isso meu pai no primeiro mandato. Aí disse que meu pai bateu no meio e falou, então eu sou candidato também. E chegou em casa, o pai falou assim, não, acho que eu não vou sair candidato de novo não. Não vou contra o Fábio não, tal, não sei o que. Eu falei, você vai? Eu e meu pai falamos, não, você vai. Você vai tentar a reeleição. Aí começou daí.
Aí o pai começou a colocar essa ideia na cabeça dele de ser o candidato a prefeito contra o Fábio. E foi nessa eleição em que fizemos uma pesquisa, estávamos bem atrás e foi uma reviravolta essa eleição por causa... Nessa hora eu prefiro acreditar no que a gente estava falando aqui de caráter. Uma coisa leva a outra. Porque nessa política meu pai ganhou pelo jeito dele de ser em relação ao Fábio. E eu acredito que isso pode acontecer novamente. Muito importante dizer isso, né, Leonardo? Os bastidores da política aí, como que acontece, né? Porque muitas pessoas falam, né, Leonardo? Olha, quem colocou o Baco foi o Fábio e tal, e daí depois ele continuou e de repente tirou o prefeito atual das próximas eleições e ganhou. Então tem muito disso. Eu falo aqui o que a população fala, Leonardo. Eu não escondo nada, não é minha opinião. Eu não discuto com ninguém, mas sim trago aquilo que as pessoas falam na rua e mencionam, né? Olha, o Baco tá lá porque o Fábio colocou. E não é bem assim, né, Leonardo? Não é bem assim. Depois que houve o rompimento do meu pai, nós ouvimos algumas coisas, né? Que aquela tirada, no caso do Orlandinho e do Nil, foi proposital, que o Fábio tinha alguma coisa na mão. Não estou afirmando. É uma hipótese o que a gente ouviu falar. Entendeu? Então vieram várias histórias, né? Tanto é que o Orlandinho e o Nil posteriormente foram absolvidos, ou seja, eles podiam ter mantido eles como candidato a prefeito e vice na época, mas pela vontade do Fábio tirou. E o meu pai estava ali, todos sabem, meu pai entrou faltando 3, 4 dias, não lembro exatamente quantos dias antes da eleição. Entendeu? Acho que em tese já estava feita. Seria o nome mais forte mesmo, né? Sim, não, mas eu acredito que ali a política não ia mudar tanto naquele momento, porque era um grupo formado, ninguém... Sabe, tem bastante indeciso, mas não sei se nos últimos 3 dias iria mudar tanto pelo fato do meu pai ter entrado no lugar do Orlandinho. Do Orlandinho, acredito sim. Mas o Nil Pereira não. O Nil Pereira já era uma pessoa carismática, querida por todos, entendeu? Já tinha aquele perfil de político do povo. Então, né, eu achei um pouco estranho ali também, mas aconteceu. Perfeito, Leonardo. Como não podemos citar também, muito se fala e pouco se sabe, em relação a candidatura realmente do Baco, né? Você comentou que ainda é necessário esperar as votações da reprovação das contas, mas com certeza, como, né, nós estamos vendo, de acordo com aquilo que você falou aí em relação às votações que são políticas, né, vão ser reprovadas novamente. E se tratar dessa reprovação, se reprovar mesmo, ainda é necessário uma decisão judicial para ver se ele pode ser candidato ou não, mas qual é a intenção hoje do ex-prefeito Baco de se recandidatar ao município de Ubiratã? Ali hoje estamos em expectativas, mas acredito fielmente na candidatura do meu pai, sim. Em relação ali à votação, como eu falei, isso é reversível, né? Muitas pessoas têm falado na cidade, o Baco não é candidato, não vai poder ser. Sim, pode sim. Muito se ouve, né? Pode sim, muito provavelmente será o candidato a prefeito. Tá? Então, isso é o que a gente tem, isso é o que a gente conversa. Hoje tratamos o meu pai como futuro candidato a prefeito, assim, o grupo tem o meu pai como futuro candidato a prefeito, e o grupo quer o meu pai como candidato a futuro prefeito de Ubiratã. E isso vai ser mantido, até que a justiça prove o contrário, ou decida ao contrário, melhor dizendo. Mas o que eu não acredito, porque a forma ali que foi reprovada as contas, de uma votação política a mando do prefeito, eu acredito que será... Não exatamente, existe um segundo plano, né, Leonardo? Se trata somente do plano A. Se, de repente, houver essa reprovação, não houver a possibilidade, não tem um plano B para outra pessoa, no caso, já pronta para assumir esse âmbito de candidatura aí. A princípio é o plano A, que é o meu pai encabeçando aí, né? O meu pai ex-prefeito Baco. E, obviamente, que se ele não puder, o que eu acho muito difícil acontecer... Aí temos que pensar numa segunda pessoa, sim. Mas o nosso grupo vai lançar alguém, com certeza absoluta, a candidata a prefeito de Ubiratã, sendo meu pai ou não. Mas, como eu disse, muito provavelmente, quase que 100% vai ser meu pai, sim. Porque muitas pessoas ficam na dúvida aí, criando hipóteses, né? Olha, se ele não for, vai entrar esse ou aquele. Mas a intenção real hoje é a do ex-prefeito Baco concorrer às eleições de 2024. Com certeza. Eu não costumo, por exemplo, trabalhar com nomes de uma segunda hipótese, né? Eu acho que, de repente, eu cometeria alguma injustiça com alguma pessoa que tem uma intenção a mais, outra, né? Nós temos um grupo ali hoje. Certo. E é um grupo democrático. Certo. Ali nós vamos analisar, nós vamos fazer reuniões. A princípio é o pai,
o candidato, né? E se de repente, torna a dizer que eu acho muito difícil não reverter essa situação, aí sim nós poderíamos pensar no segundo nome, mas assim, citar algum nome hoje eu não citaria. Dando sequência aqui, Leonardo, podemos citar também a administração do município em relação a como você vê o município de Ibiratã hoje, como empresário, como advogado, você tem advocacia, né? Como você vê hoje o município? Qual é a visão que o advogado Leonardo Omori tem em relação ao município hoje de Ibiratã? Eu acredito que ele tem tentado fazer algumas coisas. Talvez de forma desorganizada, prefiro assim dizer. Tem pecado muito em algumas coisas. Ele tem feito coisas somente onde o povo aqui do centro está vendo. E eu acredito que as áreas mais necessitadas de Ibiratã, ele está deixando muito a desejar, sim. Agora, quanto à saúde, essas outras secretarias, eu não... Ultimamente eu não tenho procurado saber muito o que tem acontecido em Ibiratã. Como eu disse agora há pouco, hoje eu tenho focado mais ali na minha profissão. Claro. Realmente não tenho acompanhado principalmente a parte de obras aí que o prefeito está fazendo. Então, Ibiratã para mim sinceramente não tem progredido muito não. Uma nota em relação ao que vem sendo feito aí, Leonardo. O que você acha que o Ibiratã mereceria hoje? Porque muitas coisas também a gente pode citar, mas são coisas feitas pela iniciativa privada, no caso desses prédios e demais, né? Em relação à administração ao município. Acredito que o município hoje ele tinha que ter um olhar mais carinhoso assim, realmente para as áreas mais necessitadas do município. O que o povo mais humilde procura, assistência social e saúde, isso aí tem que ser excepcional em nosso município. Sim. O nosso município, na gestão passada, do prefeito Baco, a saúde tinha uma nota elevadíssima, a educação. Basta comparar, pegar os dados e comparar da gestão passada e dessa. E é isso que faz o ser humano. É a educação, é ele ter uma boa saúde. Entendeu? Não é ter um asfalto, uma prefeitura nova, entendeu? Ou aquelas 1.500 casas que não saíram até hoje, entendeu? Para dar para todas essas pessoas. As 1.500 casas, será que saem em um ano ainda, Orlando? Estamos na expectativa, né? Agora eu que te pergunto, né? Eu pergunto ao povo de Ibiratã, será que saem as 1.500 casas ainda? Promessa de campanha. Certo. Tá entendendo? Por exemplo, a Santa Casa também. Santa Casa. Quando teve a eleição para deputado, no qual eles apoiavam alguns candidatos aí, Rubens Bueno, Douglas Fabrício, o de Maringá, lá acabei esquecendo o nome, que a Santa Casa fizeram a terraplanagem e tudo lá, vai começar a Santa Casa. Fizeram a terraplanagem, colocaram o vídeo, um cidadão falando, vai sair a Santa Casa mesmo. E eu acho que já está até plantado milho lá de novo, né? E eu acho que não tem mais nada de Santa Casa, não. Vai ser uma colheita de alguém. A colheita do milho agora vai sair. Eu costumo sempre me atualizar em relação a esses assuntos com pessoas da política que vêm aqui. A gente pergunta, né? Fala, olha, tá no andamento, tá em andamento. Mas, assim, fisicamente ainda não se viu nada, né, Leonardo? Sim, não, eu até acredito. Creio e quero que saia a Santa Casa. Isso é para o bem do município, né? Tá. Agora, o que eu critico é aquilo que eles fizeram lá, só para angariar votos. Não é possível que o cidadão acredita nisso. Hoje tem tanta coisa de informação, rede social, não é mais fácil enganar o cidadão assim. Tá saindo da Santa Casa. Não estava ainda, não tinha nem recebido a verba, não sei como está a verba da Santa Casa hoje, entendeu? Eu acredito até que possa sair. E eu acredito que, inclusive, ele pode dar início ano que vem, que é ano político. Vai erguer umas paredes lá. Eu acredito que vai ser assim. Mas não precisava ter feito todo aquele furdunço que fizeram ali, fazendo terraplanagem, vai sair a Santa Casa. Que hoje lá deve estar, como eu te falei, deve estar plantado milho no local. Entendeu? Isso aí é tentar enganar o povo, é chamar o povo de burro. Entendeu? Isso aí não é inaceitável. Ainda mais numa cidade pequena em Ibiratã, que é fácil. Todo mundo tem acesso, quiser ir lá ver, não tem nada. Entendeu? Não sou eu que estou falando, é só ir lá, pessoalmente. Legal, Leonardo. Lembrando aqui, Leonardo, que nós fazemos várias perguntas relacionadas à política a um advogado, porque, como não, você é filho do ex-prefeito e sempre está envolvido aí em assuntos políticos, né, Leonardo? E polêmicos. Tanto que foi citado em alguma das matérias que nós fizemos, né? Por isso, dessas perguntas políticas.
Como você vê ali a obra da Vila Recife, que é aquela canalização, que muitas pessoas estão em outros meios de comunicação reclamando ali na rádio, a Expobira, que foi no centro aí da cidade, algumas avenidas que ainda não estão prontas. Se você puder abordar esses assuntos aí com um olhar de cidadão mesmo do nosso município. Orlando, primeiramente ali em relação à Vila Recife, eu não tenho muito conhecimento do andamento da obra, como que está sendo feito, nem inclusive das reclamações das pessoas ali. Isso aí eu desconheço, então eu prefiro não opinar. Em relação à Expobira, eu achei que não foi ruim, mas o local não é adequado, eu acredito. Porque o Baco, ele teve aqui, eu fiz essa pergunta para ele, falei, olha, Baco, é o seguinte, como você vê a Expobira aí no centro do Biratã? Ele falou, olha, Orlando, se fosse eu escolheria um local específico para isso, né? Ou se não pudesse ser feito na sociedade rural, a gente ia fazer, de repente, talvez no estádio, mas aqui não é o melhor lugar aqui no centro para se fazer esse tipo de evento. Como você vê? Eu acredito e comungo dessa opinião também. Eu não sei como está a situação da sociedade rural, por isso também não critico de não ter feito lá, entendeu? Mas eu acho que havia lugares muito mais adequados que fazer no centro. Ali, por exemplo, em volta do estádio ou dentro do estádio, realmente, né, seria um lugar talvez melhor. Não sei, porque eu nunca fui de fazer e participar da programação de grandes eventos. Mas eu acredito que teria sim, o município é grande, tem várias áreas grandes para ser utilizadas, né? E eu ali, ao meu ver, claro que pessoas podem divergir da minha opinião, mas eu particularmente eu não gostei da Expobira ali no centro, não. Eu acredito que poderia ter feito em outro lugar. Inclusive o rodeio ali, foi um dia só, mas não estava nem tendo rodeio, só passei por ali, não sei qual foi a opinião de todo mundo, mas parece que faltou lugar e não sei se dá para ver certinho, não sei, entendeu? Que eu cheguei só a passar ali, então eu não participei, também prefiro não opinar. E a terceira pergunta que você fez? Da Vila Recife, as avenidas, né? Das avenidas. Algumas reclamações que estão demorando muito. Então, eu acredito que essa demora é proposital. Eu acredito, sinceramente, é proposital. Se termina muito rápido, fica muito tempo sem obra. Aí ele tá falando, nossa, fez obra o ano inteiro, entendeu? Fez 100 metros em um ano inteiro. Não que ele fez só 100 metros, mas é mais ou menos nesse sentido. E ele deixa a obra lá, e tá ali perto do Mercado Vencedor, lá perto do Pouso da Baixada, tava um transtorno, eu não sei como tá, tem dias que eu não vou para lá. Mas todos os lugares aí tá bem transtornados. Mas sim, tá arrumando o asfalto, tá. Mas claro que poderia ser muito mais rápido, né? Sim. E de repente pegar esses trabalhadores e já utilizar em outro local. Mas eu sei que vai ter obra o ano inteiro aí até a política, até outubro do ano que vem, mais ou menos. Vai ter essas obras aí. Do seu ponto de vista. Inclusive vai pintar aquele elefante branco lá, eu acredito. Pelo menos pintar. Não sei se vai fazer alguma coisa ali, a reforma lá onde desapropriou o prédio lá. Sim. E onde vai ser a futura prefeitura, eu acredito que também não vejo necessidade de tirar a prefeitura dali. Sim. Qual que é a necessidade? Lá sim poderia ser feita uma escola ou algo do tipo, né? Mas que aproveitasse melhor do que uma própria prefeitura, né? Sim. Você acha que essas obras podem influenciar no voto do cidadão em 2024, Leonardo? Olha, depende do cidadão. Porque, como eu falei, com as redes sociais, hoje é muito fácil você saber o que realmente está acontecendo. É muito fácil você desvendar mentiras, né? E também emitir falsas opiniões, falsos casos. Então, hoje, utilizando a rede social, eu não acredito. Só se tiver um cidadão muito desinformado mesmo. Porque hoje a política, vamos dizer assim, acho que é 80%, 90% feita em rede social. Imagina numa cidade grande como São Paulo, se não tivesse a rede social. Sim. Como que era lá antigamente, né? Como visitar um por um. Sim. Aqui no Biratã ainda tem como você visitar. Mas mentir e achar que, nossa, está fazendo muita obra, vai ganhar voto? E eu não sei, eu nunca votei assim. Até, inclusive, muitas pessoas falam que o Baco, né, ele é uma pessoa mais próxima do povo, que chega e conversa com todo mundo, é uma pessoa amigável, né, Leonardo? Se você quiser abordar também esse assunto um pouquinho, que muito se fala. Olha, o Baco é uma pessoa que chega e abraça todo mundo e tal, e muitas vezes ele tá como prefeito, mas tá no meio do povo, né? Eu sou suspeito a falar um pouco porque ele é meu pai, mas é isso que eu ouço. É isso que eu ouço, até às vezes quando eu não estou junto, a pessoa vem me falar que falaram isso do seu pai. E realmente isso é o que eu sempre ouvi.
Eu já sou tipo um pouco mais polêmico com meu pai, eu me envolvo mais em... É um dos que mais defendem nas redes sociais ali. Situações inesperadas aí, surpresas políticas, e eu procuro me manifestar mais. Até, inclusive hoje eu falei pro meu pai que ia vir aqui e falou assim, você vai devagar, moleque, você vai devagar, cuidado com o que você fala lá, não fala isso, não fala aquilo. Eu falei, pai, deixa que eu sei que eu vou fazer lá. Então assim, o pai ele é um cara muito humano mesmo. Inclusive convida ele já para vir novamente aqui. Vamos convidar ele um dia, de repente nós fazemos um bate-papo aí. Então ele assim, ele veio de família humilde, ele não teve tudo na mão. Ele sempre foi crescendo durante a vida, né? Sim. Então ele passou ali, acho que por 3 mandatos de vereadores, 2 de prefeito. E hoje você não vê o meu pai se manifestando em rede social, criticando ninguém. Esse é o perfil dele. Leva pro lado e fica quietinho. Ele não fala nada. Meu pai, você não pode procurar, não tem ele falando nada. E eu não sei que essas pessoas ainda tentam perseguir, né? Perseguir uma pessoa boa é tiro no pé. Então meu pai está tranquilo ali em relação a tudo isso. Eu vejo uma diferença enorme de caráter. Vocês sabem de que eu estou falando. E eu acredito muito assim que as coisas devem mudar em relação a essa maldade que hoje pregam na política. Né? Não pode deixar prevalecer as falsas promessas, o imediatismo, né? Falar que vai resolver aquilo, que eu vou colocar você na prefeitura se eu entrar. Promessa de emprego, tem um monte de gente brava aí. Tem um monte de gente brava. Inclusive agora, tomando a liberdade, secretários, eu não sei se você vai ter em mãos quantos secretários iniciaram e quantos já foram exonerados, quantos já saíram. Você tem em mãos? Houve uma mudança grande, né? Eu não tenho os dados exatos, mas a gente sabe, toda a população sabe que houve uma mudança bem grande, né? Eu, salvo engano, que eu não estou afirmando, salvo engano, acredito que só o chefe de gabinete e o de obras não foi alterado. Os demais todos... O urbano também não, né? Quem? Verdade. Eu acredito isso aí, o restante tudo. E tudo ainda estão indignados, alguns até bravos com o porquê foram tirados dali, entendeu? Entendo. Ou seja, cumpri minha promessa de campanha, eu vou tirar já. Pronto, você ficou lá. Você ficou 1 ano, ficou 6 meses lá, entendeu? E, rapaz, você ouve muito aí no Biratã. Ah, o Fábio falou isso. Ou às vezes nem o próprio Fábio. Ah, quero pra eu entrar lá e tal, não sei o que. Aí às vezes eu vou falar assim, bem feito. Entendeu? Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a lei divina. Legal, Leonardo. Esse papo é muito engraçado e divertido, porque a gente sabe muitos bastidores da política aí que propriamente as pessoas não acompanham, né? Não sabem como funciona, né? Muitas vezes as pessoas participam indiretamente, com adesivo e tal, defendendo um ou outro, mas não sabem exatamente como as coisas funcionam, né, Leonardo? Está aqui você hoje externando esses assuntos aí diversos aí. Se você quiser agora, para finalizar, fazer suas atribuições finais, que a gente sabe que você está em breve de viagem aí, né? E não tem muito tempo para fazer esse bate-papo aqui. Foi muito difícil trazer você aqui, confesso. Mas o pai estava com medo de ouvir. Mas está aqui hoje para falar um pouco a população e falar que realmente o Baco está como pré-candidato. Ele veio aqui, você veio aqui como representante do seu pai, falar que realmente o Baco está aí firme e forte para ser um pré-candidato a prefeito de Biratã em 2024, né, Leonardo? Sim, hoje eu afirmo que ele é pré-candidato, sim, a candidato a prefeito em 2024. E também agradecer você pela oportunidade nesse espaço democrático de estar esclarecendo, principalmente o fato em relação a Luciano D'Alessio, que eu afirmo também pelos meus filhos que jamais cometi uma política violência política de gênero em relação a Luciano D'Alessio. Foi apenas uma opinião meramente política. E parabenizar você pelo seu trabalho aí, que eu sei que está em evidência hoje o Biratã. Muitas pessoas têm visto seus vídeos, têm gostado, gostam da forma que tem sido feitas as entrevistas e a liberdade que você dá para a gente aqui de estar expondo nossas opiniões. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Leonardo. Fica aqui nosso muito obrigado para o Leonardo, advogado, para o ex-prefeito Baco, para toda a sua equipe e as pessoas que se sentirem vontade de vir aqui exporem as suas opiniões, sejam políticas ou em relação às suas atividades que elas exercem. Nós ficamos abertos a todos, sem opiniões políticas, sem críticas diretas, mas com o âmbito de informar a população de Biratã em vários segmentos. O nosso abraço, muito obrigado, Leonardo, e toda a sua família por ter disponibilizado esse tempo aqui, muito agradável, dessa entrevista.
Obrigado a todos vocês. Muito obrigado.